R$ 2.800 no primeiro emprego e R$ 12.000 como sênior. Entre um número e outro existem 4 degraus, e 100% deles têm um critério que ninguém escreve na vaga. Nestes 9 minutos você vai ver o que muda em cada degrau, o que o mercado mede de fato em cada um e onde a IA entrou nessa conta em 2026. Começo pelo que os dados do canal mostram. Os vídeos que mais prenderam gente aqui não foram os de salário puro, foram os de talento contra consistência. Isso não é acaso. Quem assiste até o fim está tentando entender o mecanismo, não a tabela. Então vamos ao mecanismo. Degrau 1 de 0 a júnior. O que trava aqui não é falta de conhecimento, é falta de prova. O recrutador técnico abre o seu repositório e vai direto no README. E o que ele procura são 3 coisas: o problema que você resolveu, a decisão que você tomou e a evidência de que rodou. Se o seu README começa com instrução de instalação, você perdeu a única tela que todo mundo lê. O erro clássico é achar que falta projeto. A pessoa tem 5 repositórios e nenhum explica o que foi decidido e por quê. 5 CRUDs provam que você segue tutorial. O modelo é óbvio, o endpoint é óbvio, e a entrevista morre em 2 minutos porque não há trade-off para discutir. Um projeto com decisão difícil vale mais que 5 sem nenhuma. Degrau 2, de júnior a pleno. Aqui o critério muda de sabe fazer para erra pouco, e é onde a IA virou o divisor. Entre 2 juniores, o que aceita 100% da sugestão da IA e o que revisa antes, a promoção não fez sorteio. O primeiro entrega rápido e cria dívida invisível. O segundo entrega um pouco depois, mas entrega junto o motivo, o que trocou, o que rejeitou, o que testou. O mercado premia velocidade, e é aí que confunde. O rápido aparece mais na métrica de ticket fechado, e ainda assim é outro que recebe escopo maior, porque escopo se dá para quem tem histórico legível. Tem um sinal barato que denuncia o problema antes do gestor perceber. Cobertura de teste caindo. O padrão é sempre o mesmo, o volume de código sobe, o número de testes fica igual e a cobertura cai por diluição. Ninguém escreveu teste ruim, o código novo chegou sem teste nenhum. Registre rejeição por semana. O que a IA propôs, por que você não aceitou, o que fez no lugar. Em 3 meses são 12 provas de julgamento técnico em vez de digitação. Degrau 3 de pleno a sênior. Aqui a mudança é de escopo para responsabilidade. E o que aparece na entrevista sênior não é ferramenta, é processo. Vaga sênior citando MIA quase nunca pede o nome do assistente. Pede como você valida o que o agente gerou, como garante que não vazou dado sensível, e como mede se a entrega ficou melhor ou apenas mais rápida. O candidato prepara o inverso. Decora a comparação entre assistentes e não tem um exemplo de fluxo próprio com resultado medido. Leve uma história de 2 minutos. Qual era a tarefa? O que o agente fez, o que você rejeitou e o número final. Uma história com número vence lista de ferramentas em qualquer entrevista de sênior. E existe uma função nova que 100% dos times com IA criaram sem dar nome. O sênior que virou revisor em tempo integral. Menos código escrito, mais decisão sobre código de outros, e agora sobre código de máquina que chega em volume maior e com aparência boa. Ninguém renegociou esse cargo. A pessoa é a mais consultada do time e a descrição da vaga dela é a de 2 anos atrás. Se é o seu caso, registre por 4 semanas quantas horas você revisou e quantas escreveu. Sem esse número, a função nova continua sendo trabalho invisível. Degrau 4, a decisão do regime. Aqui entra a conta que mais gera arrepio: R$ 8.000 CLT contra R$ 13.000 PJ. Parece 5.000 de vantagem. Depois dos descontos, quase 100% dela encolhe. No PJ sai INSS por conta própria, imposto pelo regime escolhido, contador mensal e tudo que vinha embutido. Férias adicional, 13º, FGTS e aviso prévio. Mas a comparação certa não é salário contra salário. Parece óbvio e quase ninguém faz. O número que importa é custo anual total contra recebimento anual líquido, com 13 pagamentos de um lado e 12 do outro. Monte uma planilha de 12 meses com os 2 cenários e provisione férias e 10º no lado PJ. Se a diferença líquida ficar abaixo de 15%, você trocou direito por risco sem prêmio. Antes deles, 2 armadilhas que aparecem justamente em quem está subindo rápido. A primeira é a entrevista com IA liberada. Quando a prova permite 100% do uso de assistente, o critério muda de resposta certa para caminho defensável. O entrevistador para de medir memória de sintaxe e passa a medir o que você pergunta ao agente, o que descarta, e como prova que a solução funciona quando o dado é ruim. O candidato faz o oposto e se afunda. Aceita o primeiro bloco de código, entrega em 3 minutos, e não consegue explicar por que aquele trecho existe. Fale 3 coisas em voz alta durante a prova: o que vai validar, o que suspeita que vai quebrar e como vai testar. O código sai igual e a leitura sobre você muda por completo. A segunda é a fadiga de revisão. Passar o dia revisando o código de IA cansa diferente de escrever. Escrever tem fluxo. Revisar é decisão contínua sobre material plausível, em volume maior, sem o contexto de quem produziu, e o cérebro trata plausível como já conferido. O efeito não aparece como cansaço, aparece como queda de qualidade. Escapa erro na sessão da tarde e o time conclui que a pessoa andou desatenta. Limite a 2 blocos de revisão por dia, com a tarefa difícil na primeira hora e registre em qual bloco os escapes acontecem. O padrão aparece em 2 semanas. E sobre o code review em si, em 100% das revisões de PR gerado por IA, o sênior olha as mesmas 3 coisas antes de aprovar. O teste testa comportamento ou repete a implementação. Existe tratamento de erro ou o caminho triste foi ignorado. A mudança respeita o padrão do repositório. Responda essas 3 no corpo do próprio pull request.
Você entrega o review meio feito e passa a ser lido como quem entende o padrão do time. Agora, 3 atalhos que funcionam em qualquer degrau. O primeiro é sair de onde você já está. Quem está em suporte ou QA tem o que ninguém tem. A lista real do que quebra, com frequência e impacto. É o melhor backlog de automação da empresa e está no seu histórico de tickets. A maioria pede transferência antes de mostrar código. Pegue o ticket que mais repete no mês, automatize a parte manual com a gente e meça 2 números. Quantos tickets caíram e quantas horas voltaram para o time. Esse é o pedido que se fende sozinho. O segundo é legado. Em sistema antigo, o valor da IA não está em escrever código novo, está em ler 200 mil linhas em dias. Pedir o resumo de um módulo, o rastreio de uma chamada, a lista de efeitos colaterais de uma função que ninguém entende mais. Mas a IA erra onde o legado é estranho. A explicação vem fluente e coerente e o comportamento real é outro, porque a regra de negócio vive num arquivo de configuração de 2014. Use o agente para gerar hipótese e confirme com um teste ou um log. Hipótese rápida mais verificação barata é a habilidade que manutenção paga mais. O terceiro é preço. Se a IT faz entregar 50% mais rápido, cobrar por hora significa cortar seu faturamento pela metade. Uma tarefa de 10 horas passa a levar 5. Por hora você recebe metade, por escopo recebe igual e ganha tempo. E tempo é o que se revende no próximo contrato. No próximo orçamento, escreva 3 entregáveis fechados com critério de aceite. Preço por entregável, não por hora. Uma última observação sobre tempo. Nenhum desses degraus se sobe em 3 meses e quem promete isso está vendendo o curso. O que muda em 3 meses é a evidência disponível. Um README reescrito, 4 rejeições registradas, um fluxo medido. A promoção vem depois, quando alguém precisa decidir e olha o histórico. E vale lembrar que degrau não é idade. Existe gente com 6 anos de carreira presa no primeiro critério porque nunca produziu prova e gente com 2 anos no terceiro porque documentou tudo que decidiu. Fechando o resumo em uma frase por degrau, de 0 a júnior, prova, não curso. De júnior a pleno, julgamento, não velocidade. De pleno a sênior, processo, não ferramenta. E na escolha de regime líquido anual, não salário mensal. Nenhum desses degraus depende de saber mais uma linguagem. Amanhã, o próximo número por trás da carreira Dev. Decisões de carreira Dev com números reais, inscreva-se.